Olá, tudo bem? Nesse pequeno vídeo eu quero falar sobre foi Paulo quem fundou a igreja de Roma? Muitos argumentam que sim, muitos argumentam que não. Mas eu, estudando e verificando a Bíblia, eu pude notar que, lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e versículo 25 a seguir, vocês podem acompanhar aí e lendo o texto em casa. Paulo, pelo menos, tem duas razões que indicam que ele foi o fundador da igreja de Roma. Primeiro, Paulo, que seria um dos motivos, Paulo, ele tem dupla cidadania. Os seus pais eram judeus, mas quando Paulo nasceu, os seus pais estavam residindo na cidade de Tarso, onde hoje atualmente corresponde à atual Turquia. Então ele tinha dupla cidadania, tanto judeu como romano. Tendo essa dupla cidadania, Paulo era o único que podia suportar as perseguições de Roma. Se vocês lerem Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e versículo 25, ele tinha uma autodefesa, ele tinha uma proteção com a cidadania dupla, né? Quando os soldados descobriram que ele era cidadão romano, pararam de açoitá-lo. Então, se fosse outro, no caso, que não tivesse essa dupla cidadania, teria se consumido as torturas e talvez não tivesse feito tudo aquilo que Paulo fez, pregar o evangelho através da sua proteção de dupla cidadania. Então, esse é um dos motivos o qual Deus escolheu o apóstolo Paulo para ser o fundador de Roma, entre outras igrejas também, tá? Então, esse é o motivo. Dupla cidadania, proteção para ele. Outro motivo também é que foi ele quem escreveu as cartas tanto para a igreja de Roma, como também para outras igrejas. Se fosse algum outro discípulo que tivesse fundado a igreja de Roma, por exemplo, por que a história não mostra que ele escreveu cartas, e sim Paulo? Quando Paulo passava pelas cidades de Roma, por exemplo, assim como outras cidades, ele passava, fundava a igreja. Dali algum tempo depois, quando ele não podia passar por aquela cidade e visitar para ver como os membros estavam, o que ele fazia? Escrevia cartas. Então esses são os dois principais motivos o qual eu acho que Paulo foi o fundador de Roma. Primeiro, porque ele tinha dupla cidadania, e outra porque foi ele quem escreveu as cartas, né? E também posteriormente visitou as igrejas, o qual ele mais tarde mandaria cartas para aquele lugar. Tá ok? Então, agradeço essa oportunidade e até uma próxima, se Deus quiser.